Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos começar a estudar funções de primeiro grau, a função afim. Na descrição desse vídeo nós temos uma apostila que vai trazer essas explicações e exercícios para vocês estarem fazendo. Ao final dessa aula, é necessário que você aprenda a reconhecer os graus das funções, calcule o valor numérico da função, encontre as raízes e aplique o conceito de domínio à função de primeiro grau. Quer dizer, aquilo que nós fazíamos antes, nós vamos fazer tudo aplicado agora a uma função de verdade. Bom, vamos lá então. O que é a função de primeiro grau? É toda função que tem essa cara aí, ó, ax mais b. F de x ou y, isso não vai fazer diferença, tá? Essa letra aqui do começo pode ser f de x ou pode ser y. Isso impacta muito pouco. Então, quais são os nomes que nós temos aí? Quais os termos que nós temos? Nós temos o valor de A, esse cara aqui da frente, nos dois casos, tá? Eu não vou ficar apontando nos dois o tempo todo, vou apontar em um só. Nesse caso aqui, é o coeficiente angular, o valor de B é o coeficiente linear, e o x é a minha variável. Então, esse A, esse B, eles podem ser quaisquer números que você queira. Valor positivo, valor negativo, fração, número decimal, isso não vai fazer diferença, ok? A única coisa que não pode acontecer ali é você ter no valor do A, por exemplo, uma raiz, né? Não vai poder aparecer assim para ser de primeiro grau. Raiz quadrada de x, isso não vai acontecer nunca, tá? Mas se tiver uma conta onde você tenha ax mais b, esse a qualquer número, esse b qualquer número, e não tem elevado nenhum aqui no x, nós estamos falando de uma função afim, uma função de primeiro grau. Vamos ver aqui um exemplo? Uma nota de prova é dada através da seguinte fórmula. NA é igual a 2A mais 10. Bom, no lugar do f de x aparece o n de A, 2A mais 10, para uma atividade com 20 questões. Determine o tipo de função. Qual tipo de função? A variável aqui, ó, não tem elevado a nada. Se não tem nada, quer dizer 1, tá certo? Não é elevado a 0, é elevado a 1. Então, como não tem elevado a nada ali, é uma função de primeiro grau. Qual é o coeficiente angular? É o cara que está aqui na frente da variável sempre, 2. Qual é o coeficiente linear? É esse cara aqui, ó, 10. Qual é o domínio da função? Lembra que nós estudamos domínio? O que o domínio fala? O que pode ou o que não pode ser colocado no lugar da variável. Nesse caso, no lugar do A. Na função de primeiro grau, o domínio sempre é aberto. Poderia ser qualquer valor. O domínio numa função de primeiro grau sempre é observado pelo enunciado. Se tem alguma limitação que o enunciado diz. Se o enunciado fala que algo pode ou que não pode. Nesse caso, olha só, nós sabemos que é uma prova. Ponto. O que significa que não pode começar com números negativos. Você não tem como ter menos uma questão certa. Você pode ter uma questão certa, você pode até não ter nenhuma questão certa, mas menos uma questão certa não tem como ter. Então, seu domínio vai começar a partir de 0, tudo bem? E vai chegar até onde? Até o número máximo de questões. Por quê? Porque é uma prova. Se a prova tem 20 questões, não tem como você ter 21 acertos. Então, qual seria o domínio da função? Do 0 ao 20. Nesse caso, dá para ter meio certo, dá para ter número com vírgula. E qual a raiz da função? A raiz da função a gente aprendeu quando observava gráfico, que é o ponto aonde toca no x. Ok, mas aqui nós vamos fazer isso através de cálculo. Nós dizemos que a raiz é aonde o n de A vai ser 0. Ou seja, na sua função NA igual a 2A mais 10, você quer que o NA seja 0. O que eu faço? Eu tiro o NA e coloco 0. Toda vez que te pedir a raiz, toda vez que falar calcule a raiz de uma função de primeiro, de segundo ou de qualquer grau, calcule tirando a letra Y ou o NA ou o F de X, ou seja lá quem for que apareça assim no começo, e coloque 0. Vamos trocar de lado. O 10, ele passa para lá negativo. Agora a gente vai trocar de lado 2 e ele passa dividindo. Vai ficar menos 10 dividido por 2 é igual ao A. O A é igual a menos 5. Então a raiz da função é no menos 5, o que significa que está fora do domínio. Nós acabamos de falar que o domínio tem que ser a partir de 0. Você encontra uma raiz no ponto menos 5, no x, né, no A menos 5. Isso está fora do domínio. Então basicamente é isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que pegar e identificar em qualquer que seja a função
toda vez, de cara, você bate o olho e já sabe quem é o valor do coeficiente angular, quem é o valor do coeficiente linear, quem é o domínio da função e onde fica a raiz. Esses dados, né, esse A, B, C, D e E desse problema de exemplo, ele é igual para todos os problemas. E é uma coisa que você precisa saber. Nem sempre você vai ter que responder, mas você precisa saber. Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida, mas se aparecer, manda uma mensagem, entre em contato. Como eu falei, tem uma lista de exercícios para vocês aí na apostila. Bora trabalhar!